A Tati Feltrin foi no Inteligência Limitada e ela falou um pouco sobre o efeito invisível que a leitura causa nas pessoas. Né? Ela que tem um aí, não sei se o maior ou um dos maiores canais sobre leitura no YouTube do Brasil, não sei, talvez até do mundo. Né? Vamos ver o que ela tem a dizer sobre a importância invisível, né? Que a gente não percebe que a leitura tem na nossa vida. Mas você tem lido muito? A gente lê, né? Fazer o quê, né? Tem que criar o conteúdo. E para isso é preciso ler. Não dá pra colocar no chat GPT e falar, me conta desse livro. Rapaz, Não tem como. a gente sabe que o Tem pessoal canais, faz. tem canais que fazem isso, principalmente vídeos curtos, a galera não Meu lê. Deus. Teve um videozinho do Drácula aí que é imperdoável. É mesmo? O que rolou? Ah, Deram informação errada? fizeram um publi. Era publi ainda por cima. Sei. E não era nem de livro novo. Era uma edição que tava, sei lá, saindo uma nova Mary tiragem. Shelley antigo, assim. Não, o Drácula é do Bram Stoker. Frankenstein, que é da Mary Shelley. É, o Francis. Bram Stoker. Aí o chat trollou totalmente a pessoa. Ela trocou os nomes dos personagens e Nossa. deu uma sinopse ali totalmente Não, mudada. mas aí não faz, né, galera? Pô, gente, por favor, galera, o chat GPT já vai tirar nossa capacidade de escrever. Porque ninguém escreve mais nada, só joga lá e pede pra ele fazer. O chat já vai tá tirando nossa capacidade de pensar. O chat tá tirando a nossa... Cara, mas aí de ler também, pô, aí você me ajuda, galera. Não faz isso não, gente, por favor. Nossa, cara, que beleza. Entendeu? Tipo, Pegou o basicão, né? Que apresenta no... Mas não era nem o básico, era um negócio totalmente. Era errado, não era? Então, aí é que tá. Isso é uma questão que a gente pode pensar também. O filme do Coppola. É Coppola? Coppola, é. O filme do Que é Coppola, muito bom, né? que se chama Drácula de Bram Stoker, É. não é fiel ao livro. Né? Porque o livro é todo feito com cartas, né? A partir de cartas, né? Então, e não tem aquele romance. Não, o Drácula não não, tem. volta e reencontra uma amada, não tem nada disso. Claro, Ele é um monstro. liberdade poética lá do diretor de fazer um filme bom e do jeito dele, né? Exatamente, mas aí o que acontece? O chat mistura tudo. Claro. E aí, na hora de falar do livro, você fala de um romance. Ele mistura com entendeu? o filme e tudo mais, né? Exatamente. Aí o que Tem gente pela internet que acha que as obras de Alexander Hamilton têm a ver com o musical, né? Vai... que acontece? Perdoar A o gente anda chat notando GPT, isso né? já tem um tempo, né? Que o pessoal anda enxergando algumas coisas nos livros que não estão lá. Então, essa coisa de simplesmente não tem romance no Drácula. Se você ler o livro com os seus próprios olhos, sem aquela bagagem de resenhas que você já Sim. viu, e o filme, a Filme. adaptação, enfim, você vai ver que não tá ali, né? São aquelas cartas, são aquelas notícias de jornal, aqueles diários de bordo, né? Porque existem um monte de viagens Sim. ali. Então, você vai vendo que é aquilo ali. E é interessante mesmo assim. Se você parar pra pensar, Claro que é, o poxa. cara criou um jeito totalmente diferente de contar histórias e até hoje a gente tenta fazer também. E não dá muito. Lembra do J.J. Abrams? Que fez aquele livro, eu tenho ele aí, tá valendo uma nota agora. Ship of Theseus? Não sei como é que ficou em português. Vê pra mim, o J.J. Abrams e mais um cara fizeram um livro Eu acho que e ele é esse. cheio de anotações, rodapés, cartas, mapas e tudo Então, mais. mas chega uma hora que você cansa de fazer. Tem as anotações das pessoas que Sim. estão lendo, mas você tem que ler 5 vezes, né? E é um calhamaço. Então, vem disso, né? Vem dessa época aí, né? É uma releitura, digamos assim, Pô, na você vê forma. como ele tava à frente do seu tempo, né? Pra você ver. E e esse livro do J.J. Abrams já deve ter mais de 10 anos, fácil. Será? Pode ser. Foi uma época, assim, dos livros interativos, né? Acho que a galera Achou não... aí o nome do livro? Ainda não. Tá. Eu acho que é Navio de Teseu Pode mesmo. ser, pode ser. Bom, enfim. Aquela brincadeira, né, do navio Teseu que vai sendo mudado. Exato. Então, e aí tem isso, né? Das pessoas pegarem o livro para ler e acharem que vão encontrar aquilo ali. E não encontram. Só que aí... A gente pode começar falando sobre isso, né, Tati? Nós somos de uma geração que o hábito de leitura era muito forte. A gente via nossos pais lendo jornal, lendo revista, lendo livros. Minha mãe sendo professora e meu pai sendo professor, mais ainda, porque minha estante era cheia de livros que minha mãe ganhava porque ela dava aula, ela tinha que receber os livros da editora para escolher, né? E agora, quem tem referência, hein? Quem tem referência em casa? De pai e mãe leitor? Quem tem? Esse Gabriel, não, deixa aí nos comentários pra mim. Quem tem referência de pai e mãe? Pô, meu pai, minha mãe tá lendo em casa, vou pegar o livro aqui também. Principalmente a galerinha mais nova aí. Né? Fala pra mim se você já presenciou essa cena. Então, assim, eu sempre li muito. Eu penso em a minha infância jogando bola, ou em cima de uma árvore, ou no quarto lendo, sempre lendo.
Jornal eu pegava e lia, revista. Então Então, a gente devorava. Quadrinhos, nem falar, né? Como a gente lia quadrinhos antes. Poxa, E hoje, demais, como que né? você vê? Eu não li quadrinhos na adolescência pra cima. Eu li muito quadrinho quando eu era criança mesmo. Turma da Mônica e todos os próximos ali, né? Dragon Ball, nossa, muito mangá de Dragon Ball, demais da conta ali. Nossa, acho que eu nem, não sei nem onde foi parar, deve ter se perdido nessa bagunça toda aí. Mas, cara, muito. Li muito mangá na infância, muito história em quadrinho, livro infantil e tal. Aí quando eu fui ali pra adolescência, eu já parei de ler um pouco de mangá, sabe? Eu acho que eu amadureci rápido na leitura, eu acredito, né? Ali pros 12, 13, mais ou menos, eu já tava indo pra, como se diz, pra outros lugares, outros ares, né, na leitura. É que você trata um nicho que lê, é diferente, mas você Mas, desculpa interromper de novo aí, mas tô nem aí também, né? É, mas é interessante porque eu tive uma oportunidade muito boa, né? Porque os grandes, assim, eu diria clássicos infanto-juvenis, né? Assim, que muita gente conhece, eles, na minha época, eles eram muito. Cara, se falava muito neles, né? Por exemplo, Harry Potter, cara, nossa, a primeira vez que eu li Harry Potter, pegando livro emprestado da biblioteca, da escola, e aí, tipo, ainda tava lançando, a J.K. Rowling, não sei se tava lançando os livros ou se é porque eu moro meio que no fim do mundo e o livro tava demorando pra chegar aqui, aí não tinha tudo na biblioteca da escola, eu pegava emprestado com um amigo meu que já tinha, e, cara, depois veio a saga Crepúsculo, aí depois veio. Cara, Senhor dos Anéis é meio que uma falha minha, nunca li, nem nunca assisti nada. Tô lendo agora o Hobbit, mas lendo, entre aspas, né? Que eu tô passando por um problema de leitura e que eu não tô conseguindo focar em literatura que não seja científica, mas enfim. É... E Dan Brown, né? Nossa, cara, ali os livros do Dan Brown, então ficou ali muito. E esses clássicos, eles eram muito. Na época se falava muito disso, né? Ou leu isso aqui? Leu, né? A gente conversava sobre. Pô, cara, você leu esse livro? Tipo, muito bom, tal, né? Assim, então, porque era realmente legal. Depois, até mais pra frente, na minha juventude, foi já um pouquinho de Game of Thrones, né, cara? Nossa, muito bom, né, velho? Comecinho de Game of Thrones, das leituras, né? O primeiro livro ali e tal. Então isso era muito. Vou usar a palavra correta. Era muito hypado na época você ler esses clássicos e até conversar um pouco sobre eles, né? Daí vamos pegar aí, aqui, jogando baixo aqui uns 16, 17, 18 anos atrás, mais ou menos, né? Então era muito isso. Hoje não tem muito esse negócio, né? Assistiu, é mais o assistiu, né? Já assistiu essa série, assistiu esse vídeo, esse filme, né? Tal, mudou um pouco a percepção, né? percebe que o mundo tá cada vez lendo menos, né? então. Sim, Ah lá, ó. sim, É o navio claramente. de Teseu mesmo? Eu acho que em português deve ter Como ficado. que tá? É o S, né? O nome é S, mas tem um subtítulo, que eu acho Você que é Navio de achou o Teseu. nome? É o navio de Teseu mesmo, mas é que eu não Por que acho que tem ele. esse S aí? Será que é S o nome Ai, e eu o não- subtítulo? Vê se acha. Eu não cheguei a essa parte do livro. Eu abandonei, Eu sei também lá. abandonei. Putz, eu vou ler de novo. E esse livro tá mais de 2.000, sei lá, 3.000 reais, porque ninguém acha mais, que deve ter sido muito caro pra fazer essa parada. E não deu, né? Acho que não. Não rolou, não vendeu muito. não. Então, e para ter uma nova tiragem tem que ter interesse. E o pessoal hoje em dia. O que vende hoje em dia? O que vende? Continua sendo autoajuda, mas autoajuda, eu andei lendo uns livros mais novos de autoajuda, eu acho que eles hoje em dia têm um propósitozinho mais de, olha só, crie este hábito, É mesmo? e leve adiante, né? Eu li aquele Hábitos Atômicos, não achei ruim. É? Antigamente a gente pegava uns. Eu sempre me lembro de um que chamava Você Pode Curar Sua Vida. Ah, meu Deus. E aí tinha lá os problemas que você tinha na vida, e você tinha uma frasezinha que você tinha que repetir. Era sempre assim, eu me amo e me aceito, sabe assim? Cara, eu não gosto disso, tá? De ficar julgando o livro de autoajuda, não. Porque a gente colocou tudo num balaio só e tem livros nessa seara aí de, não só necessariamente na autoajuda, mas, né, que vem se dizer depois de desenvolvimento pessoal, cara, tem coisa ali pra cavar pra vida, sabe? Pra levar de
importa, né? Poxa, cara, você vai lá ler um livro sobre hábitos. Cara, é importante ter hábitos? É importante ter bons hábitos? É importante substituir hábitos ruins por bons hábitos? Então, cara, não muda porque quem escreveu você não concorda. Ou você fala, é livro de coach. Irmão, não tem importância. E sendo isso ou não sendo, a verdade que tá ali não é mutável. Agora eu concordo com ela. E isso evoluiu. O livro de autoajuda antigamente era muito meio de eu posso, eu consigo, eu não sei o que, eu não sei o que. Era meio que um negócio de afirmação. Hoje já tá um pouco, né? Já, eles, como se diz, deixaram um pouquinho mais complexo, já explicam melhor as ideias, né? Não em todos, obviamente, mas numa boa parte deles, né? Isso era a autoajuda na minha cabeça, sempre foi isso. Então, quando eu peguei essa nova leva pra ler, eu até falei, olha, não é Autoajuda desses livros era assim, gente, eu tô triste. Ah, não fica triste. Ah, então tá bom, pô. Não sabia que era assim. Era só não ficar triste? Ah, tá bom. É só repetir, não fique triste, não fique triste 10 vezes no espelho. Ah, tá. Pois é. Então. Mas tem uns livros hoje que é o Era pessoal assim. que estudou algumas áreas pra dar um tipo de treinamento realmente e fazer você sair do buraco, né? Então. Que antigamente era muito lugar comum mesmo, né? Então, autoajuda São os que mais continua, vendem, né? E esses romances, tipo A Empregada, Tudo é Rio, essas Sei. coisas, ou muito sensacionalistas, né, que pegam a pessoa pelo, sei lá, sentimento mórbido que dá a leitura, ou que te pegam por alguma coisa, não, um thriller sensual, né, tem que ter alguma coisa ali, alguma coisa hot ali no meio, Sei. mas, assim, com tramas absolutamente rocambolescas, mas não interessa, a pessoa gosta de Colin Hoover, ela vai ler todos os livros. Os autores ainda vendem, né? Se o cara... Sidney Sheldon, não sei se ainda vende, mas... Então, aí é que tá, Sidney Sheldon, Daniel Steele, né? Tinha um pessoal antigamente que a gente também reclamava, o mas era próprio muito melhor. Stephen King ainda vende, né? O cara tem uns... Então, se você tirar minha livros falta. aí. Eu tenho bastante dele e não tenho nem 10%. Não dá pra ler uma vida inteira lendo. Mas você falou de o pessoal vai fazer resenha e não lê os livros. O pessoal que for fazer resenha da série do Fundação, assistindo a série, Você não já tem pensou? nada a ver com os livros, assim. Aí vai ficar bem gritante a diferença. Mistura tudo. Aí saiu recentemente lá essa nova versão do Morro dos Ventos Vivantes com a Margot Robbie, com o rapazinho do Euphoria, que eu esqueci o nome. Você assistiu o filme? Eu não assisti. A gente foi ver, E porque aí? é péssimo, não tem nada a ver com o livro. Sério? Tem, ó, pra não É dizer assim, que, péssimo. olha, não O tem filme é nada. de época, pelo menos. É de época, mas tá cheio de anacronismo, né? Que é quando você muda, né? Coloca elementos Claro. que nada tem. A roupa ali dos personagens tá totalmente fora da casinha. Pessoal com Walkman, É só o que falta, né? passando helicóptero em cima. Então, mas é mais assim uma história hot que fizeram em cima de um romance histórico do século XIX, romance vitoriano, todo bonitinho. Quer dizer, tudo bonitinho não, né? O Morro dos Ventos Vivantes é uma história já bem cabeluda em termos de relacionamento complicado, Eu não problemas. li o livro. O livro, você recomenda ainda hoje ler o livro? Recomendo É. fortemente, é um livro muito bom, um Não dos li do que melhores é. que eu já li. É um romance familiar, né? São Tá. duas famílias, né, que vivem em lugares em um lugar absolutamente afastado. Eles são vizinhos, mas para você ter uma ideia, né, uma caminhada de uma propriedade à outra leva horas e horas, entendeu? Então, assim, eles vivem muito isolados. Só que o Morro dos Ventos Vivantes, como o próprio nome diz, fica no topo. Então, é um lugar onde venta muito, né? Então, é um Onde eles se ambiente... encontram? eles vão se unir por casamento. Sei. A gente tá falando de um romance vitoriano, mas essa família que tá ali no morro é uma família absolutamente desgraçada. Então, assim, estão em decadência financeira, enfim, Morro dos a Ventos mãe vai Vivantes. morrer no parto, em decorrência de um parto. Então, assim, várias Novelão. tragédias vão acontecer ali. A outra família parece, num primeiro olhar, assim, muito tranquila, só que quando eles surgem pela primeira vez, você vê as crianças da casa torturando um cachorrinho. Ô, Aí você louco. já fica assim, ops, tá uma coisa estranha ali. Você tá vendo? E aí é uma família que tá em decadência física, né? Eles têm a saúde muito debilitada, todos eles vão morrer, entendeu? Então, assim, é esse tipo de história. Não é agradável, né? O próprio livro já não é agradável. Aí vão lá e colocam um uma romance versão. hot ali no meio. Total. Aí o que acontece? O que vai acontecer daqui a Tem que 20 vender, anos? né? A mesma coisa que acontece com o Drácula. É. Alguém vai ver esse filme e vai falar, então, o livro... Entendi, o livro é isso. Não Entendeu? tem- o pessoal tem preguiça, né? Eu quando tem algum filme e eu sei que tem um livro, eu tento ler o livro antes, porque ler o livro depois do filme não deve ser uma experiência muito boa. Você já deve ter feito isso porque você tem que ler sempre. Ler o livro depois do filme, nossa, deve ser bem ruim, né?
livros novos, né? Então, não, quando acontece, o difícil Não, é acho que não você- também. Vai saber, mas talvez você busque por mais detalhes. Eu não sei, eu acho que foi uma experiência legal. Por exemplo, eu li Harry Potter antes, né? Não conta. Mas foi uma experiência legal assistir 550 vezes todos os filmes e depois voltar para reler quando eu comprei a minha própria coleção. Foi legal comparar alguns detalhes, mesmo já sabendo o final, relembrar de algumas coisas da leitura que eu fiz e tal. Adicionei os contos de Vidal Bardo, que não tinha, né? Não existia na época, ou pelo menos eu nunca vi, nunca tinha chegado a ver. Foi interessante, né? E também tem um. Acho que eu nunca fiz isso, de ver o filme antes para depois ler o livro. Acho que nunca me ocorreu, não. Não sei se vai ser. substituir Então, aquela mas- imagem que você viu no filme ou na Não, série. você já tem o ator e a atriz na tua cabeça, e não é legal isso, né? Então, porque aí Será? é que tá. Aí você perde uma das funções da leitura, que na minha opinião é uma das mais sensacionais, que é aquela coisa de você pegar letrinhas. São palavras num fundo branco e Exato. só. O resto é tua cabeça que tá fazendo. Exatamente. Toda a cena. Você decodifica aquilo ali e você transforma em imagem. Você cria Você um. cria a roupa, você cria os rostos, você cria o Exato. ambiente todo. É muito Olha- louco, né? Olha o poder, exercício de imaginação que você está fazendo enquanto você está lendo. E alguns autores têm uma habilidade incrível para criar, né? O cara do Game of Thrones é absurdo pra ele descrever as cenas Então. e você Nossa, colocar isso na foi, tua cara. cabeça, né? O George R. R. Exatamente. Martin Eu conheço muita gente que reclama, por exemplo, do Véi. Tolkien, né? Ah, ele descreve muito, ele é muito descritivo, e reclama, esses parágrafos enormes, aqui vou pular tudo. A questão é que a gente precisa pensar na época em que ele escreveu aquilo ali. Verdade. Cara, eu assim, ela falou do Tolkien aqui, o George R. R. Martin, gênio, né? O cara cria línguas, idiomas para as obras dele, né? Mas o Tolkien acredito que faça isso também, né? De uma escola mais antiga um pouco. Mas, cara, eu comecei a ler o Hobbit. Cara, o Hobbit é quase uma leitura infantil, se for ver bem, né? Tipo, infanto juvenil ali, talvez no máximo. Mas, cara, é muito descritivo, velho. Então ele chega vestido assim, ele bate na porta de uma casinha que fica no topo de uma montanha, de não sei o que, e tal, tal, tal. E tal. Cara, ele é extrema. O Tolkien é muito descritivo, cara. Eu gosto, particularmente eu gosto. Me ajuda, assim, me ajuda a imaginar com detalhes o que tá acontecendo na leitura. Eu imagino do meu jeito, mas também não dá tanta liberdade pra minha imaginação assim. Entendeu? Então, assim, é a quantidade de imaginação sabe, no ponto, na medida certa. Eu acho que eu gosto. Boa noite, Adolfo, tudo bom? Verdade. É uma época anterior à televisão fácil para todo mundo, é uma época anterior Não a... tinha muita referência, né, do que ele tava falando. Então você precisava descrever a folhinha, as ranhuras da mesa, Você imagina uma pessoa que entendeu? nunca viu uma cachoeira. Você tem que escrever uma cachoeira. Hoje, Exato. nunca viu uma montanha alta, ou nunca viu uma cidade um pouco maior e tal. Você tem que escrever. Hoje em dia, a gente tem acesso a tudo isso, né? Exato. Você compara uma cidade, mistura de Paris com não sei o que. Você fala, ah, tá, entendi. Então, Cara, isso é muito verdade mesmo, né? Se for parar pra pensar, né, velho? Caraca, é muito verdade. Porque hoje, pô, o cara vai e descreve, sei lá, mano, um geyser. Pô, se você não tem ideia do que é um geyser, você entra no YouTube, digita geyser. Pô, vai lá e aparece. Você vê 15, 30 mil vídeos diferentes de geysers pelo mundo inteiro. Mas e naquela época, velho? Sabe? Tipo assim, onde era rádio. Depois veio televisão, que, né, que não é muito lá coisa boa. E é preto e branco e tal. Aí depois veio... Cara, acho que é uma coisa que interessante de se pensar, né? A perda da capacidade de imaginação como um projeto mesmo. Não como um projeto intuitivo de governos, de uma elite, blá 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 blá. Não tô nem falando de teoria da conspiração. Eu tô falando no sentido assim de algo que você vê acontecendo, né? Porque é mesmo. Então, pô, na década de 90, se ninguém me mostra uma foto num livro de alguma coisa, o que eu tenho é uma descrição. Né? Então eu li uma descrição, é o que ela falou ali. Eu li algumas palavrinhas e
daquelas palavrinhas ali eu tenho que tirar uma imaginação da minha cabeça. Se eu não ver nas palavrinhas, não tem televisão. Se não tem na televisão, o que eu tenho ali é o rádio, mas é palavrinha de novo, só tá sendo ouvida. Então, como é que eu vou imaginar isso? Como é que isso vai passar pela minha cabeça? Pô, cara, muito legal de pensar, né? Muito legal de pensar. Uma coisa até meio óbvia, mas que, né, precisa às vezes do estalo de alguém falar pra gente falar, caraca, E da pra hora. escrever coisas de fantasia, como você faz? Eu acho que é isso. Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que ela tá falando no vídeo, né? Da questão de o efeito invisível que a leitura causa nas pessoas. É esse. Vamos ver se Essa ela é vai uma das concluir dificuldades isso. que eu tenho com ficção científica, por exemplo. Porque ficção científica parte de mundos alienígenas, coisas que não existem, e ele tem que te colocar naquele ambiente. Então, leva um tempo para você se ambientar, né? Então, tem um pessoal que faz aí umas estatísticas, eles dizem que ficção científica no Brasil é tipo dos últimos tipos de livros que são vendidos, É né? mesmo? Porque não vende muito, mas tem um público Bem fiel. Então, as editoras que publicam ficção científica já sabem ali mais ou menos a tiragem que vai ter, e quando, aí eles Mas, cara, é estranho, porque assim, eu gosto muito de ficção científica. Eu gosto realmente. Não leio tanto como eu li na adolescência, começo né, da idade adulta ali. Mas, cara, é uma coisa que até me desanimou. Porque assim, quando eu comecei a ler na adolescência, tinha, tipo, sei lá, 5, 6 grandes obras de ficção científica. Harry Potter, Game of Thrones, os livros do Dan Brown ali. Cara, sei lá, vai, cita ali alguns poucos. Agora hoje, cara, nossa, é uma enxurrada. Eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que que vai acontecer, né? Então, assim, é tanto que eu me perdi, sabe? Então eu tô voltando pros clássicos, igual eu comecei a ler o Hobbit para buscar Senhor dos Anéis, né? Então, é, é, mas eu achava que era muito, o Asimov, né? Sim, sim. E eu achava que era um setor forte, mas aparentemente não é estranho. então, tem que ter uma capa dura, tem que ter um teco-teco E ali, tem porque é autores um que pessoal já que são geralmente tem conhecidos. dinheiro. Então, e aí, o que acontece com a ficção científica? Você precisa, geralmente, né, o pessoal que gosta desses livros é um pessoal que vem dos games, eles já têm uns outros exercícios de imaginação. RPG, Exatamente. Tanto Terror, fantasia, alta fantasia. é meio terror, fantasia e ficção científica, é um público que se mistura às vezes, né? Então, Tem aqueles que só gostam de um desses nichos, mas eu, por exemplo, eu e alguns amigos, a gente caminha muito bem por esses três gêneros, né? então, aí você pega uma pessoa que está muito acostumada concordo com romance essa afirmação. erótico, com Eu romance. concordo com essa afirmação de que os gamers geralmente têm a tendência a gostar mais de ficção científica. Não é óbvio, não é generalizando, né, gente? É óbvio que tem exceção, né? Mas eu acho interessante. Eu jogo, a maioria dos meus amigos que jogam gostam muito desse gênero. Então, meio que, assim, é lógico que é uma amostragem muito pequena, mas só por percepção, né? Eu fico com essa impressão Capa também. rosa, sei lá. E aí dá um Duna na mão da Nossa, pessoa, Duna, principalmente, você citou, vai é muito sofrer. difícil. entendeu? Ele descreve o pensamento das pessoas, né? E é bem complicado. Até o próprio ambiente, né? Aquele monstrão que você precisa imaginar também. Então, tem mil coisas ali que Pô, interessante, né? Muito legal isso, né, galera? Então, realmente, a capacidade de imaginação, que é a habilidade, o efeito invisível que ela falou, né? Ela não citou com essas palavras, mas o efeito invisível que a leitura causa na gente é esse, né? A capacidade de imaginar as coisas a partir de letrinhas. Então, eu peguei letrinhas e agora, o quanto essa capacidade vem sendo tirada da gente? O quanto, né? Com o decorrer do tempo e das inteligências artificiais e tal. Porque, cara, a inteligência artificial até imagina pra gente agora. Sabe? Tipo assim, você meio que joga um negócio lá, construa, faça uma imagem de um, sei lá, de um leão de fogo voador gigantesco. Dá enter lá e ela monta um videozinho pra você. Você não precisa imaginar. Não tá na tua mente aquilo ali, né? O negócio produz e você enxerga. Então talvez essa seja uma outra habilidade, um efeito invisível, né? Uma habilidade que venha se perdendo com o advento da inteligência artificial, né? E talvez com quanto mais tecnologia, mais a gente vai perder isso. Interessante, muito interessante ver por esse ponto aí.